O tópico número 3, que é o modelo de relacionamento parental, ele traz para que você consiga ter uma convivência de respeito, de harmonia, né, de amor, você tem que utilizar a educação respeitosa. E dentro da educação respeitosa, nós também temos a seguinte estrutura: limites claros, regras, rotina e, sobretudo, o respeito. Não tem como você se relacionar com quem quer que seja sem respeito, né? Então, pais inteligentes emocionalmente criam filhos que sabem lidar com suas emoções e sentimentos, né? E demonstração de amor e carinho. Isso é muito importante. E lembrar que o seu filho é um indivíduo único, que você não tem que comparar ele com ninguém, muito menos com os irmãos. Toma cuidado também, e aí você projeta alguma coisa no seu filho e na sua filha e acaba fazendo com que ele seja a sua extensão, e ele não é a sua extensão. Ele é um indivíduo independente de você, e você está aqui também para auxiliar, né, para educar, para dizer o certo que é errado, para ajudar na construção do caráter, né, dos valores, para que ele seja um adulto que funciona bem, independente de você. Essa transição da infância para a adolescência, da adolescência para o início da vida adulta, é extremamente importante que os pais tenham noção do que fazer e de como fazer em cada um desse processo, tá? E é totalmente simples você conduzir. Simples, eu não disse que é fácil, tá? É simples você conduzir desde que você entenda qual é o seu papel e qual é a demanda de cada etapa do desenvolvimento do seu filho, na infância, na adolescência, no início da vida adulta. Vamos para o próximo tópico, número 4, autocontrole e fatores externos, né? Como a gente controla as nossas emoções? Como? Primeiro é entendendo qual é o gatilho, o que é que, ao lidar com a rebeldia, ou a birra, ou momentos de explosão da sua criança ou do seu adolescente, o que te faz reviver? O momento em que você está ali orientando ou pedindo alguma coisa e a criança explode ou o adolescente explode. O que é que naquele momento faz você reviver algo lá atrás que você não suporta, que você não conseguiu se controlar? Tudo que a gente faz, tudo, absolutamente tudo, que a gente faz em relação a apontar no outro aquilo que nos incomoda, geralmente é alguma questão mal resolvida, que vivemos lá atrás, ou na infância, ou na adolescência, e a gente não soube lidar com aquilo ali e isso ficou pendente. E aí, quando se repete uma situação semelhante, parecida, o que acontece? Você explode emocionalmente, você não consegue governar as suas emoções. Então, para você não projetar esse tipo de situação, esse tipo de sentimento de emoção negativa no seu filho, descubra qual é o seu gatilho. E nesse sentido, se você quer descobrir sobre como você lida melhor com as suas emoções, com o seu sentimento, o momento em que você reconhece esse gatilho, eu vou deixar na descrição desse vídeo o aulão mais o e-book para você não perder a paciência com crianças e adolescentes em momentos de conflito. Isso é essencial. A gente precisa se equilibrar emocionalmente para estar no governo das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Sem isso, a gente está suscetível a qualquer tipo de influência. Isso é muito importante. Então, assim que a gente terminar essa aula, você vai lá na descrição do vídeo para você saber mais, tá? Vai te ajudar bastante, tenho certeza. O próximo tópico é a escuta ativa. Aqui, a gente precisa ter um ponto de atenção. Mesmo que você não concorde com o que o seu filho está fazendo, acolha o sentimento. Não é o que ele fez, é o sentimento daquela criança ou daquele adolescente. Vamos supor, a criança teve um ataque ali de birra, ou foi mal criada, se a criança é um pouco maior, ou o adolescente teve uma explosão emocional ali de rebeldia. Primeiro, e aí é isso que é importante você observar no tópico anterior que eu falei do aulão e do e-book. O que é? Quando a gente está bem alinhado
com aquilo que a gente já reconhece dentro de nós, que a gente projeta nos outros e que nos incomoda e que o outro não tem nada a ver com isso, né? Isso é nosso lixo emocional, a gente tem que tratar isso. Tem coisas que não vão ser curadas, entre aspas, mas serão tratadas e serão consideravelmente diminuídas, reduzidas, a ponto daquilo ali não mais nos impactar como impactaria se a gente não resolvesse, tá? É assim que funciona. Então, o que acontece aqui? A criança teve lá um episódio, o adolescente, um momento de explosão. Por que que ele teve aquilo ali? O que que aconteceu? Ah, a criança queria fazer alguma coisa e não podia fazer. Ah, o adolescente queria ir para algum lugar e não podia ir porque tinha outros compromissos. Não importa o que que é. Imediatamente aquilo ali, você vai conduzir para um lugar em que você esteja ali conversando, né, com aquela criança ou aquele adolescente de forma mais particular. Se não puder, vai para um cantinho e você vai dizer: eu sei que você gostaria de fazer tal coisa, eu também estaria muito chateada, ou eu também estaria com muita raiva e não conseguir fazer, mas lembra do nosso acordo? Ou, mas tem o compromisso tal, nós nos comprometemos com tal pessoa, ou em tal horário estar em determinado lugar. Enfim, isso é acolher o sentimento e não o que a criança ou o adolescente fez, tá? E aí depois você vai orientar sobre o que é certo e o que é errado. E, se necessário for, as consequências do comportamento dele, tá bom? Se couber ficar assim, ir para um lugar determinado, que vocês geralmente vão, sei lá, um cinema, ou o horário ali que tem com o telefone ou com o computador, né? Tem ali um horário, vai ficar sem o tempo de tela determinado por conta desse mau comportamento, né? Não é assim que a gente resolve as coisas. Enfim, é dessa forma. Então, acolher o sentimento e depois você vai conversar sobre o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Agora, uma pequena observação aqui. Se a criança for muito pequena, né, muito pequenininha, você vai fazer isso em casa, tá? E de uma outra forma. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo um outro e-book falando sobre o que está por trás do mau comportamento dos seus filhos, tá? Vale a pena você ler. Sem diálogo, a gente não consegue se comunicar, não consegue estabelecer vínculo, confiança e segurança. Primeiro ouça, independente do que quer que tenham te falado, que o seu filho ou a sua filha fez, você primeiro vai ouvir o que aconteceu do seu filho ou da sua filha. Fazer aquela cara de que está observando o pôr do sol em Paris. Sim, porque se você já começar a atacar, a criticar, a explodir, você não vai conseguir ouvir o que de fato aconteceu, a versão daquela criança ou daquele adolescente, tá? Sem julgamento. E depois, quando outras coisas acontecerem, eles não vão se sentir seguros em chegar e falar, porque da última vez o meu pai ou a minha mãe explodiu, não quis ouvir, e começou a fazer um escândalo. Então isso só afasta, tá? Então é muito importante o diálogo, essa saber ouvir para depois orientar, tá bom?